guardar para aquele momento, mas quem está aqui também, se quiser interromper, não tem problema, tá? A força da gratidão na cura. Então, o que eu pensei para fazer essa palestra de hoje foi, nós vamos falar sim sobre gratidão, muito, sobre cura, mas nós vamos começar falando pelas nossas doenças. Então, eu não sei o quanto vocês conhecem do nosso trabalho, o SEC é um local de espiritualidade aberto, então não é religião, não tem uma crença fechada, é um local onde a gente vai experimentando o conhecimento que é transmitido e aplicado na nossa vida, tá? Então, se surgirem algumas dúvidas por caminhos que vocês já fizeram, eu peço que perguntem, porque eu digo que a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos que a gente transmite pela internet, tá? Então, não tem problema nenhum em questionar. As nossas doenças, onde começam as nossas doenças? Vocês pensam assim, poxa, onde começa a minha doença? Por que eu tenho isso? Ou por que eu sinto aquilo? As nossas doenças, elas começam sempre no nosso emocional, sempre. Não existe uma doença que não começou no nosso emocional, tá? Elas são cargas que a gente vai carregando de uma vida para outra. Então, sim, a gente pensa que... Eu não digo que a gente acredita em reencarnação, porque isso parece muito pouco. A gente tem certeza do processo e do caminho contínuo da reencarnação. E o que acontece? Então, quando a gente morre, quando a gente larga esse corpo, nós continuamos sendo exatamente aquilo que nós somos. Se eu tenho medo, se eu tenho raiva, se eu tenho culpa, seja lá o que as emoções que nós estamos sentindo, aquilo a gente continua, com o corpo ou sem. E aí é que existem as nossas dificuldades. Porque muita gente fala assim, poxa, como é que começa no emocional? E um bebê que já nasce doente? Por que um bebê nasce com uma dificuldade? Ou então uma criança? Como é que isso acontece? Exatamente por isso, porque a gente vai transmitindo vida, a gente não vai transmitindo, nós somos, né? E o que nós somos continua, então a gente encarna e desencarna, e poucas vezes a gente trabalha o que nós somos em relação às nossas cargas, às nossas culpas, às nossas carências, e as nossas doenças, elas nascem exatamente daí, elas nascem das nossas dificuldades, dos bloqueios dos nossos chakras, e do pouco caminho que a gente faz de uma vida após a outra. Porque o que é evolução? O que é evoluir? A gente tem a ilusão que evoluir é ser bom, é ficar fazendo o bem. Não que fazer o bem não seja bom, fazer o bem é ótimo, mas evoluir de verdade é se desfazer das nossas cargas emocionais, é se libertar. A partir do momento que você não tem carga, a partir do momento que você não julga, que você não critica, que você não faz as coisas porque os outros estão vendo ou para parecer bonzinho, a partir do momento que você não tem aquele perfeccionismo patológico, você passa a ser uma pessoa mais evoluída. Isso, na nossa concepção, é evoluir. E quando a gente larga nossas cargas emocionais, é inevitável que a nossa luz acabe atingindo os outros, né? É inevitável. Então, eu penso assim, que às vezes a gente fala assim, puxa, eu nasci em tal família, ou então o que eu tenho é congênito, meu pai tem, minha mãe tem, então eu também tenho, né? E a gente costuma dar desculpa das nossas questões físicas sempre fora de nós. Essa é a grande questão. Poxa, eu tenho colesterol alto porque eu estou numa família de pessoas que têm colesterol alto. Eu tenho uma propensão a câncer porque eu estou numa família de pessoas que têm câncer. E a gente vai justificando tudo que nós somos fora de nós. E também buscando a salvação fora de nós. A grande verdade é que se nós temos essas propensões é pelo que nós somos. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos sintomas. A gente nasce com predisposições, sim, mas tudo pode ser modificado, sem exceção. Então, o que vai definir se nós vamos desenvolver ou não alguma coisa é a maneira que a gente leva essa vida. É o quanto a gente evolui e o quanto a gente trabalha. Eu digo isso para a gente parar um pouco de olhar para fora, porque enquanto nós todos olharmos para fora, tanto, eu pus ali, nem as nossas doenças, nem a sua cura pode vir de qualquer outro lugar que não seja de dentro de nós. Né? Que a nossa ideia é, alguém vai me curar porque eu fiquei doente, porque eu nasci assim. Mas na realidade, o que a gente quer aqui no SEC é que cada um de nós abrace a vida e fala, não, eu tenho isso por questões emocionais, eu preciso enxergar. A dificuldade é que a gente não enxerga, nós temos um inconsciente enorme. Mas a partir do momento que a gente passa a enxergar, não, eu sou o autor da minha própria vida, ali sim a gente pode fazer modificações. Eu vou compartilhar com vocês algo interessante.
antes de fazer palestra aqui no SEC, por muitos anos, a maioria das pessoas já sabe, eu trabalhei em centro espírita. E uma das últimas palestras que eu fiz foi num centro espírita de cura, aqueles centros enormes, cheios de maca. Eu não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de ir, mas é um lugar muito sofrido. Pessoas que vão lá não são nem porque acreditam ou deixam de acreditar, são porque elas não sabem mais o que fazer. E eu fui fazer uma palestra lá, só que como eu já acompanhava muito o trabalho do SEC, o tema da palestra que eu tinha escolhido era nossas escolhas. E quando eu comecei a falar isso, que eu estou falando aqui, mas de uma maneira muito mais amena, o que eu senti foi, entra João, o que eu senti foi, eu estou falando no lugar errado. Porque a última coisa que essas pessoas que estão sentadas aqui ouvindo minha palestra precisam é pensar na responsabilidade delas. Nesse momento, não. Mas aqui no SEC a gente pode falar, aqui a gente pode compartilhar, porque esse é um local de esclarecimento. Podem entrar, meninas, bem-vindas, viu? Sim. Isso aqui hoje está lotado, para quem está no Facebook não sabe. Daqui a pouco a gente vai pôr mais cadeira. Bom, bem-vindas. Onde você está aqui? O Luan tem uma pergunta para fazer. Oi, Luan. Quase fazer uma pergunta, né? Quais são os primeiros passos para um caminho de gratidão? De gratidão. Eu vou falar. Bom, voltando. Mas é que eu tenho consulta. Voltando. Nem as nossas doenças, nem a sua cura podem vir de qualquer outro lugar que não seja dentro de nós. Isso é muito importante que a gente saiba. Autorresponsabilidade. Poxa, nós vamos trocar uma ideia, algumas coisas vão me chocar, algumas coisas podem até ser diferentes do caminho que eu penso, porque a nossa zona de conforto gosta de pensar que a doença, eu digo doença física, emocional, ou espiritual, ou a sério, vem de fora e que a cura vem de fora. Mas a partir de hoje, tudo que eu falar, eu estou começando desse princípio, não. Nós somos os responsáveis pela nossa vida, pelas nossas escolhas, pelas causas e pelos efeitos, tá? Aí eu fui buscar, eu gosto muito de palavras. Eu fui buscar a palavra cura. Para nós, curar, hoje na medicina, significa restabelecimento da saúde do enfermo. Isso é curar, é se restabelecer. E aí, eu fui buscar a origem dessa palavra, porque ela vem do latim. Na verdade, em latim, cura significa cuidado, atenção, zelo. Isso é o significado da palavra cura. Então, quando a gente está buscando uma cura, quem sabe a gente pode voltar para aquele original do latim e falar o que essa doença está me trazendo. E, gente, olha, eu estou falando de doença, mas na verdade, e um pouco mais para frente eu vou abordar esse assunto, que quando eu falo de doença física, eu falo de emocional e espiritual. Nós não somos seres fracionados. Você não consegue falar, puxa, eu estou super bem espiritualmente, mas eu estou capenga em outros aspectos. Não. Então, quando eu falo em cura, em doença e dificuldade, eu estou falando dos nossos, principalmente do nosso emocional. Por quê? Porque a doença, na verdade, física, ela é a materialização dos nossos pensamentos e do nosso padrão emocional, né? Então, o que a doença fala pra gente? Ela serve como um despertador, ela não é de toda ruim, ela é uma consequência do nosso caminho errado, das nossas dificuldades, sim. Mas o que ela está falando? Ela está falando, olha, acorda, enxerga. Volta a olhar aquele significado do latim e tenha atenção, zelo e cuidado com a tua vida. É isso que uma doença, na verdade, ela nos conta. Por quê? Porque é difícil de enxergar. Gente, eu tenho que falar um pouco do caminho que eu fiz, porque eu penso que ninguém pode pegar esse microfone se não estiver caminhando, pensando e vivendo tudo isso que a gente fala. E eu vou compartilhar com vocês uma história minha que, como eu disse, eu já fazia palestra há muitos anos. Eu acho que comecei a fazer palestra há uns 10 anos, talvez, nos centros espíritas, em alguns. E eu, de verdade, me achava uma pessoa muito equilibrada. Falava, nossa, isso aqui é demais, eu estou vendo um monte de gente com dificuldade. Eu não enxergava o meu próprio umbigo, eu não enxergava de verdade as minhas dificuldades. Para mim, eu era alguém muito ok, que estava lá para ajudar aqueles 200. Eram locais grandes, então às vezes eram 200 pessoas, às vezes era tarde e noite, né? Tem gente aqui que já me acompanha. E eu falava assim, nossa, eu nasci para isso. Hoje eu ainda acho que eu nasci para isso, mas eu nasci para me enxergar também. E começou a aparecer umas manchas na minha pele, que eram, quando foi diagnosticado vitiligo. Aí eu falei assim, caramba, vitiligo é doença de gente desequilibrada. Veio na pessoa errada. Veio na pessoa errada, óbvio.
óbvio, porque eu não me enxergava. Então, o que eu tive foi um grande presente de falar assim, você quer evoluir? Então se enxerga. Para de trabalhar para fora. Por isso que eu falo que é um grande perigo a gente fazer grandes ações, doações, é bom. Mas isso não te define como alguém evoluído. Eu estou dizendo porque agora eu estou falando para o ouvido que está mais perto. Não nos define como alguém evoluído. Ser evoluído é olhar, é trabalhar, é enxergar. E eu fiz um caminho a partir de então, realmente de me rever, de olhar para dentro, de enxergar o que tinha no inconsciente. É aquela pessoa que faz tudo. Eu falei assim, naquela época eu tinha crenças mais fechadas e eu falei para Deus, né? O que você está pensando? Como que eu vou fazer o meu trabalho de luz e de amor da palestra? Quem quer ouvir alguém desequilibrado falando? Essa é a minha revolta com Deus. Eu falei assim, quem é que vai ouvir alguém que está todo manchado passando algo que equilibre, né? Mas na verdade eu percebi que essas manchas, elas estavam me mostrando algo. Você não é totalmente equilibrada, você só está falando. E eu resolvi fazer um caminho. Eu brincava, na época parecia um assédio mesmo, um assédio bravo. Hoje eu sei que não é, que é algo que eu tenho que agradecer. Mas ficava no meu ouvido falando assim, vai fazer terapia, vai fazer terapia, vai fazer terapia. Parecia um martelo na cabeça. E eu retrocava, não preciso de terapia. Nossa, eu não preciso de terapia mesmo, porque eu já me enxergo. E na verdade, esse assédio amparador, eu fui fazer terapia. E a primeira coisa que eu falei na sessão foi, eu não sei por que eu estou fazendo terapia. Eu estou fazendo terapia porque tem um assédio falando no meu ouvido, vai fazer terapia. Então, vamos fazer terapia. E foi chocante, gente, foi um caminho muito chocante, uma catarse. Eu não sei dizer para vocês, porque é difícil se enxergar. É difícil a gente olhar para a gente e falar, nossa, tem tudo isso aqui, né? O que eu faço agora com tudo isso? Eu trouxe um pouco para vocês 2 livros muito bons que eles tratam os sintomas, o que o nosso corpo está querendo nos mostrar em relação às doenças. Isso não é um decreto, tá? Então, muitas partes desse livro falam, você está com dor na perna, é sinal disso. Mas, na verdade, a gente tem que se conhecer, tá? Para ver exatamente o que a nossa dor, o que a nossa doença está nos trazendo. Mas são livros bons, são livros interessantes. Eu peguei o que tinha um pouco de um e um pouco do outro e joguei um pouquinho para a gente conversar. Eu te agradeço, porque um deles foi a Cecília que me indicou. Então, eu não sei se o pessoal do Face está vendo, eu vou ler. Você pode curar sua vida, da Louise Hay, e a doença como caminho. Eu acho incrível esse nome, a doença como caminho, porque quantos de nós não mudou a própria vida depois que ficou doente? É o que eu digo, infelizmente, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. A gente não precisava de uma dor profunda ou de algo que nos fizesse enxergar o nosso caminho, mas infelizmente é assim que o ser humano funciona. Quantos de nós, né? Pode falar? Eu tenho uma pessoa aqui, queridíssima da minha vida, que ela teve câncer de mama, é minha irmã, ela está aqui, e mudou tudo que ela é, só isso. Agora você pergunta, esse câncer foi bom ou ruim? Você quer responder você? Foi bom, não, foi bom. Eu vou até dar. Foi bom, eu agradeço hoje em dia como foi, a forma que foi para eu poder despertar, né? Então, foi ótimo. É sofrido, deve ter gente me ouvindo e falar, poxa, eu tô aqui careca, nós passamos por tudo isso. É sofrido, mas é uma dor que transforma, porque quando você sai dessa, você fala, eu sou outra. Me trocaram, quebraram tudo que eu tinha e fizeram um novo. E isso acontece com muita gente. Aconteceu com a Louise Hay também, ela curou um câncer com as técnicas dela, de meditação, de autorrevisão. Tem muitos exemplos de pessoas que se transformaram. Então, a doença como caminho, eu acho um título incrível. Infelizmente, eu preferia que nenhum de nós precisasse ter dor, ter depressão, ter ansiedade ou ter qualquer tipo de carga emocional para enxergar o caminho da vida. Mas, infelizmente, esses sustos são colocados na nossa vida para a gente acordar. Aí, nesses livros, eles falam assim, eu vou falar um pouquinho de sintomas só para a gente brincar para vocês, mas tem muito, tá? Quem se interessa pelo assunto, vai atrás dos livros, tem PDF, porque tem muita coisa sobre sintoma e o que ele quer mostrar para a gente. Coloquei um pouquinho aqui, por exemplo, prisão de ventre, recusando-se a soltar velhas ideias. Às vezes, avareza, então aquela pessoa que não deixa fluir, super segura, tá? Sangue.
O sangue representa a alegria fluindo livremente no corpo. Ou seja, se não está fluindo livremente, se está entupido, se está cheio de gordura, seja lá quais doenças forem, eu estou feliz hoje que eu tenho a Érica aqui para me ajudar depois nas perguntas, e ela é médica, mas assim, seja lá o que for, avalia na tua vida qual é o teu nível de controle, né? Por que não flui? Assim como a respiração também, olha lá, representa a capacidade de absorver a vida. Então, assim, quanto a gente inspira com vontade, consciente, quanto eu coloco para dentro e quanto eu expiro. Normalmente, quando a gente fala de respiração, nossa tendência é dar aquela respirada, mas tenta prestar atenção amanhã, daqui a pouco, como é a tua respiração no dia a dia. O quanto você absorve dessa vida na inspiração e o quanto você deixa sair. A respiração é uma troca, né? Todos nós estamos respirando o mesmo ar. Então ela diz respeito também à aceitação. Olha, eu estou aqui. É relacionamento. Ingestão. Então, receio, medo, ansiedade profunda. Agarrando e remoendo. O que eu não engulo, né? Isso é o refluxo, são aquelas queimações. O que eu não engulo? O que eu estou remoendo e remoendo? Rinite alérgica, congestão emocional, crença em perseguição e culpa, muita culpa. Tireoide, humilhação. Eu nunca consigo fazer o que eu quero. Quando será a minha vez? Tudo isso está relacionado também aos chakras, né? A tireoide, ela está muito perto do chakra cardíaco, do chakra laríngeo, né? Então, assim, labirintite, medo de não estar no controle, ou controle de novo. É bom para a gente pensar, eu sei que muito de nós está perdido no nosso inconsciente, é só uma boa análise para ajudar, mas é bom a gente pensando, poxa, será que eu sou uma pessoa controladora, ou será que eu deixo a vida fluir? Enxaqueca, resistência ao fluxo da vida. Medos sexuais, autocrítica. Eu vou completar um pouco, fora o que está com o material desse livro, com o que a gente pensa aqui no SEC, que muito dos sintomas e muito das nossas doenças também está ligado ao assédio. Então, isso não tira de nós a responsabilidade. Sempre que eu falo de assédio, eu quero que cada um de nós lembre que a gente é acompanhado daquilo que nós somos, tá? Então, assim, não é culpa do assédio. Porém, um dos lugares mais fáceis para um assédio entrar em ação é no labirinto. Então, labirintite às vezes pode ter algo relacionado também a assédio. Enxaqueca, com toda certeza. Então, às vezes a gente entra num lugar carregado. O Moisés, que enxerga muito mais, ele diz que, por exemplo, a pessoa que sofre de enxaqueca profunda, com toda certeza tem um nível de acompanhamento espiritual que está levando a sua própria energia, né? Então, a gente não consegue, é o que eu digo, eu vou ficar repetindo, né? A gente não consegue separar o espiritual do físico e do emocional. É tudo um, e nós vamos sempre andar acompanhado desse bloco de coisas que nós estamos criando na nossa vida. Um livro que o Moisés escreveu e que alcança o meu coração de um jeito absurdo, não sei quantas vezes eu já li e grifei, é o que eu contaria se eu fosse Francisco de Assis. Eu pus 2 parágrafos desse livro que eu gosto muito, que diz assim: uma cura passageira é uma construção na areia que o vento pode levar. Uma cura com orientação e esclarecimento é uma construção de pedra sustentada pelo amor. É a continuidade, e é no que eu acredito. Aí numa outra página ele coloca: sempre e a qualquer momento podemos decidir o nosso caminho pelo lado do bem, do que é correto e o que traz melhores frutos. Você ficará curado quando mudar o que você é. Por quê? Quantas vezes as doenças não se repetem? Quantas vezes a gente toma um remédio, vai atrás de uma cura e a doença repete e repete e repete? Porque, como eu disse, essa doença está nos trazendo algo. Ela é fruto do nosso emocional, mas ela também está falando aqui, ei, enxerga. Então, enquanto a gente não mudar o que a gente é, nós temos que enxergar de verdade, a doença acaba se repetindo. A Louise Hay fala muito sério isso daí, quando ela mostra no livro, quando ela soube do diagnóstico de câncer, ela fala que ela teve câncer
não sei se foi na vagina ou nas partes íntimas dela, e ela fala, é óbvio, eu sofri abuso sexual na infância, eu tinha muita raiva, ela falou, era óbvio que o lugar que o câncer ia me pegar seriam nas minhas partes femininas. Mas aí ela conta o caminho que ela fez e tudo que ela mudou, o que ela transformou, para que essa doença não ficasse indo e voltando, indo e voltando. Eu trouxe vamos ver se vai rodar. Eu trouxe uma música para vocês, eu queria que vocês prestassem muita atenção na letra. Será que eu tenho que pôr, Narayan, ou vocês? Presta atenção, porque ela diz, eu acho que nem precisava ter feito palestra, era só colocar essa música. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. As fraquezas de um lado. Quem conhecia essa música, Cruel? Vocês conheciam? Vocês acompanham o meu trabalho? Menos eles. Quem conhecia essa música maldosa? Olha, eu vou falar uma coisa. Quando a gente faz terapia aqui no SEC, a primeira coisa que você faz é passar por um teste psicológico. Então você faz os desenhos e depois eles te dão um retorno. A Maria, o Moisés, enfim, quando foram me dar meu retorno, eu estava aqui nessa mulher. Corrupta, interesseira, moralista, eu falei, tinha tudo. Eu falei assim, o que é isso? Eu vou ter que me curar de mim, né? Eu me senti a própria. Um pouquinho de cada coisa. Mas aí... Você quer feedback? Não.
virem fazendo os desenhos e nunca mais voltarem. Porque dói. É essa música, não é fácil. Não é fácil, mas eu hoje tenho certeza que se a gente não se enxergar, não olhar e falar, é isso aí, então como é que eu vou resolver isso aqui? Parar de enfiar embaixo do tapete, né? Porque a tendência agora eu estou no local de espiritualidade, eu não posso ter inveja, eu não posso julgar, eu não posso culpar, eu não posso criticar, joga tudo embaixo do tapete, essa é a nossa tendência. Mas se tudo isso ainda existe em nós, tem que ser trabalhado, Só depois que eu aceito e acolho é que eu consigo transformar. Mas essa música, eu vou até falar, é de uma pessoa que chama Flaira Ferro, tem uma TED bem legal dela, para quem quiser. Procura, acho que pelo nome dela e pela TED, ela conta o caminho, também porque ela era uma bailarina de sucesso absoluto e não se enxergava, então ela fez todo esse caminho que dói. E aí vocês podem procurar no YouTube, que é bem legal. Bom, então qual é o caminho para que a gente busque a nossa cura? Primeiro, se enxergar com toda certeza. Eu penso que o esclarecimento, né, é o que Moisés coloca lá o que eu contaria sobre Francisco de Assis, né, o que eu contaria se eu fosse Francisco de Assis, que é uma cura baseada no esclarecimento, não é uma cura que vem de fora, é uma cura que vem de dentro, é aquela que a gente faz a própria transformação. Então, sair da posição de passividade, de quem espera a salvação e começar a trabalhar a própria cura. Nós temos aqui, eu coloquei caso amiga e caso associada, para eu não esquecer de contar as fofocas para vocês. Nós temos um cartão aqui no SEC, que é um cartão virtual. Aliás, quem estiver ouvindo pelo Facebook, e até vocês, se quiserem, é muito interessante, depois pede pelo WhatsApp do SEC que a gente envia. É um cartão, ele é um PDF, mas na hora que você baixa na tela, tem todos os canais do SEC. Então, na palma da mão do celular, você clica lá, vem o site, vem o WhatsApp, vem os links do YouTube, tudo ali. Eu fui tomar café da manhã com uma amiga, uma mãe da escola. Ela sabe que eu faço esse caminho de espiritualidade e tem isso, né? Quando você está fora daqui, mas a pessoa sabe o trabalho que você faz, ela vai te contar tudo. Ela vai, né, falar, enfim. Eu fui tomar café com ela estava com a vida realmente meio atrapalhada. E a gente conversou. E aí eu fui mostrar para ela o cartão do SEC, para poder indicar, né, o local onde a gente acredita e onde fez um movimento na nossa vida. Eu abri no meu celular e eu estava mostrando. Eu falei, olha, você clica aqui, tem o site, tem essas informações. No YouTube tem esses 3 canais do Moisés, que são incríveis. Eu estava contando. E quando você está falando, você nem precisa ser clarividente e ler a hora, você sabe se a pessoa está no assunto ou se ela está viajando, né? E quando eu estava falando, ela estava com aquela cara assim, não estou aqui, né? A gente percebe quando você está conversando com alguém e a pessoa não está. Mas na hora que eu contei para ela que existia a tarefa essencial diária, que eu vou contar para vocês, para quem não conhece, e que ela poderia receber energia à distância, aí o olho dela se acendeu, aí ela falou assim, volta lá, como é que eu chego nesse caminho? Ela não tinha prestado atenção em nada. Como é que eu faço para receber energia? Quase que eu falei para ela, olha, para você receber energia, você vai ter que ver todos os vídeos, porque... Quase. Mas aí eu ensinei o caminho. Mas na verdade a gente tem que sair, não que não seja bom, até um trabalho incrível, eu vou falar logo agora, mas a gente tem que sair da posição de como eu faço para receber? Quem vai me curar, né? Como é que vão atirar a cura aqui na minha cabeça? Não é assim que funciona, gente. Não existe um criador, Deus, amparador, seja lá o que for, que sai atirando na nossa cabeça doença e cura aleatoriamente. Não é assim, tudo é um caminho. A gente vem vidas e vidas criando as nossas doenças e agora a gente precisa desconstruir. Porém, eu tenho um outro caso muito mais bonito. De uma associada, olha, eu pergunto para as pessoas quando eu vou citar, tá? Então eu estava falando fofoca, mas não é fofoca. Eu pedi autorização dela para falar, mas eu não preciso falar o nome. Eu gosto que eu tenho uma... Não sei se eu vou falar que eu tenho uma vantagem, né? Mas eu tenho algo bom para mim, algo que me deixa feliz. Eu gosto de conversar, eu gosto muito de falar. E eu sempre acho que na conversa o outro pode trazer algo para você. Francisco de Assis dizia que o outro é a riqueza que eu não tenho. Então eu realmente penso nisso. Eu falo, nossa, que bom que eu gosto de conversar, porque as pessoas vão passando coisas.
Eu vou sabendo curiosidades, o caminho que elas fizeram, enfim. E eu conversando com essa associada, ela falou assim, você não sabe, a primeira vez que eu me inscrevi para fazer um curso de projeção astral, o curso de projeção astral é um curso dado pelo Moisés. Ela se inscreveu porque ela queria pedir algo ao Moisés. Ela falou assim, eu já sei como é que eu vou chegar nesse cara aí do YouTube. Se inscreveu no curso e falou, eu vou chegar nele e vou pedir uma cura para um sobrinho que tinha sofrido um acidente. Ela estava realmente desesperada. Ela falou, pronto, vou me inscrever, faço o curso, chego nele, peço a cura, ele me dá a cura, valeu o investimento, né? E aí ela fala, só que você não acredita. Eu acredito porque quem faz os cursos do meu vê bastante disso. Ela falou que ela ia chegando perto do Moisés e longe ele parecia um sabonete, né? Ela falava, nossa, eu não consigo chegar. Obviamente, uma pessoa que lê a aura e que precisa não deixar o planeta absorver as suas energias tem que ter um certo cuidado. Então ela fala assim, meu Deus, eu passei uns 4 dias tentando chegar e ele passou uns 4 dias, parecia um futebol, uma briga. Mas aí o que aconteceu? Ela fez um caminho, gente, ela teve acesso à grande cura da vida dela e também o sobrinho está muito melhor consequentemente a isso. Ela falou assim, olha, eu me inscrevi realmente numa carência profunda e para pedir, mas eu mudei minha vida. Isso é cura. Isso é a cura concreta. Quando você fala, eu mudei minha vida, não o Moisés. O Moisés é uma influência absurda, ele traz um esclarecimento enorme. Mas assim, quando ela fala, através disso, eu tive acesso a esse conhecimento e hoje eu sou outra pessoa, isso é cura. E aí, nesse último curso, eu já sabia dessa história e eu fiquei muito feliz porque eu vi ela comprando o livro que eu contaria e ela falou, eu já tenho esse livro. Eu falei, eu sei. E ela estava lá para o Moisés autografar. Ela falou assim, pede para ele autografar para o meu sobrinho porque eu vou ler o livro para ele. Eu falei, puxa, olha que caminho. E o sobrinho dela já está reagindo, sabe? Ele está muito melhor, muito mais tranquilo e, na verdade, é a grande cura da família toda. Então, foi muito legal essa história que eu gosto muito de compartilhar. Bom, vamos falar um pouco então. Se eu estou falando que tudo está fora, né, que nada está fora, que a cura não está fora, nem a doença está fora, o que a gente faz aqui na imposição de mãos, né? Então você vai falar, poxa, então não adianta, se nada está fora, está tudo em mim, não adianta? É claro que adianta, é claro que adianta. Quando a gente vem aqui receber imposição de mãos, eu convido vocês a experimentarem, quem não conhece, porque nada como sentir. Isso aqui parece um gerador de energia absurdo. Quem costuma vir toda quinta percebe. Então o que acontece? Nós saímos com toda certeza muito melhor do que a gente entrou. Dá uma limpeza ao nosso redor, os acompanhantes espirituais. A gente passa a ter clareza, sim. A gente passa a ter discernimento e a partir daí falar, puxa, fazer o que essa associada fez. Eu vou mudar minha vida. E a nossa disposição de mudar a nossa vida, o nosso trabalho, ou tudo aquilo que nós somos, vai atrair o tipo de acompanhante espiritual para a nossa vida. Então, assim, ou aqueles que vão atrapalhar e ajudar a gente a ficar doente, ou aqueles que vão ajudar a gente. E o grande caminho para que a gente se aproxime dos amparadores espirituais é a TAD, que eu falei. Eu vou falar um pouco do que é esse trabalho. É um trabalho que eu não tenho que falar, eu gosto demais desse trabalho, ele é mundial, então tem gente aqui, tem gente em todos os lugares do mundo estendendo as mãos, doando energia. É um trabalho que a pessoa pode sim se inscrever para receber e ela pode se inscrever como doador. Todos os dias a pessoa escolhe 10 minutos, das 8 às 11 da noite, e no mesmo 10 minutos todos os dias. Então se o meu horário, por exemplo, é 10h30, todos os dias 10h30 eu vou parar o que eu estou fazendo e vou falar, é o meu horário. A gente tem dificuldade no começo? Muitas. A gente não imagina como fazer. Olha que incrível, né? Quando você fala, eu vou começar a TAD, você fala, mas como que eu vou conseguir todo dia no mesmo horário? Não é? O primeiro pensamento, nossa, como? Mas se a gente não criar um espaço na nossa vida para que os amparadores possam se aproximar, para que a gente possa ser ferramenta de um trabalho extremamente sério, extremamente organizado, como é que a gente quer mudar a nossa vida? Como é que a gente quer se curar? Como é que a gente quer atrair a tal da ajuda ou a cura, né? Então a TAD para mim é um dos grandes caminhos de mudança de vida. Eu comecei aqui no SEC através da TAD, muito antes de ser associada.
E eu falo porque eu tive essa dificuldade de pensar, nossa, 10 minutos no mesmo horário, não pode ser de manhã, eu tenho minhas filhas. A gente põe uma lista de prioridade na frente do que o próprio trabalho. Mas a partir do momento que você determina e fala assim, eu vou fazer nesse horário, custe o que custar. Nada é mais forte do que a nossa vontade. E também as coisas vão ficando mais fáceis. Eu digo vão ficando mais fáceis porque no começo a gente tem dificuldade sim. Os nossos acompanhantes espirituais também nem querem que a gente mude a nossa vida, né? Tá tudo bem assim, sem um McDonald's para eles tomarem a nossa energia de canudinho, né? Então, a gente tem que ter muita força para mudar, de verdade, muita força para falar, não, eu vou parar, eu vou largar a série, o Netflix, o Facebook, seja o que for, e esses 10 minutos eu vou exteriorizar a energia para os amparadores. Quando eu falo assim que às vezes a gente tem dificuldade para começar, eu vou contar um caso de imposição de mãos da semana passada, e a gente ficou muito feliz também. Uma pessoa que tem vindo toda quinta-feira, uma senhora, ela queria muito que a filha dela viesse, porque ela via que a filha dela estava precisando muito receber energia. Só que assim, há meses e meses que ela fala, eu não consegui fazer minha filha vir, você acredita? Eu não consegui. E eu sei da dificuldade, porque de fato, às vezes, as energias ou as forças são para que a gente realmente não consiga. Aí, na semana passada, numa anterior, eu falei para ela assim, faz o seguinte, coloca o nome da tua filha, coloca a distância, e na hora que você entrar para receber ela, seja pivô, ela não fica pedindo não, só exterioriza. Então a energia que está sendo doada aqui, você direciona para ela. Na semana seguinte ela chegou aqui com um sorriso enorme, toda feliz com a filha. Ela falou, você acredita? Eu falei, eu acredito, eu vejo isso aqui toda quinta-feira, eu não preciso de muita coisa para acreditar no nosso trabalho. Mas a felicidade dela era gigante, ela fez uma semana, na outra ela trouxe a filha. Esses são os pequenos milagres da nossa vida, esses são os pequenos resultados que a gente alcança, que a gente enxerga e que a gente aprende a ficar muito feliz por tudo isso, por toda essa experiência que a gente tem aqui. Agora vocês devem estar falando, mas cadê a gratidão, né? Está aqui. Eu vou falar sobre a gratidão. No livro da Louise, ela tem umas frases. Então ela mostra lá o sintoma, que nem eu coloquei, a doença, e algumas frases para a pessoa ficar repetindo. Eu não acho que frase repetida surja algum efeito na nossa vida, ao menos que ela seja sentida, né? Então não adianta, eu penso que não adianta a gente ficar repetindo coisas se a gente não sentir isso de verdade. E o grande caminho para que a gente sinta a nossa vida de verdade, para que a gente enxergue a beleza que existe na nossa vida, na minha opinião, é a gratidão. É realmente um exercício. Então, a gratidão, ela ativa o chakra cardíaco. Ela faz com que a gente enxergue a realidade da vida, o aqui e agora. A Louise Hay, ela fala muito de perdão, né? Ela fala que a cura vem através do perdão, que a maioria dos pacientes dela tinham muitas mágoas. Eu não digo um perdão como julgamento ou como uma autoridade, eu te perdoo, né? Não é isso, mas eu penso que aceitação e o reconhecimento. Talvez a gente pudesse trocar essa palavra perdão por aceitação e reconhecimento. Então, a gente passa a enxergar a vida como ela é. Quando eu aceito o outro, quando eu reconheço o outro nas grandes dificuldades que ele tem, porque nós temos as nossas, né? A vida passa a fluir melhor. Então, a gratidão faz com que a gente enxergue de verdade, agradeça tudo. Antes de ter, nós temos esse pote aqui, ele é meu. Dá para vocês verem que eu não minto, olha, tem papel até aqui. O caminho da evolução e a frase, o caminho da evolução é um caminho que você encontra dentro de você mesmo, Moisés Ezagui. A gente vende esses potes aqui e é um exercício lindo, você escrever, agradecer e não ficar repetindo, obrigada pela vida, não fazer frases repetitivas, mas fazer algo que você sinta. Muito antes de eu ter esses potes, eu não sei se você vai lembrar disso, filha, faz uns 3, 4 anos, uns 3 anos atrás, a gente fazia isso em casa naqueles papeizinhos. Eu fazia com as minhas filhas, eu falava, vocês precisam agradecer. O quê? Eu falei tudo. Tudo, qualquer coisa, mas não pode repetir. Olha o drama, falar para uma criança que precisa agradecer e não pode repetir. Chegou uma hora que a pequena estava assim, eu posso agradecer o quê? Meu tênis? Eu pode agradecer o tênis. Queria ver você sem tênis, né? E aí,
há pouco tempo atrás, quando a gente começou a vender os potes da gratidão aqui no SEC, eu falei, puxa, olha os papeizinhos, eu vou abrir. E comecei a xeretar. Eu vi coisas incríveis. Eu vi um seu, Bela. Há uns 3 anos atrás, o meu marido teve infarto. Exatamente nessa época, eu estava até com a data. E ela agradecia assim. Ela falava assim, eu quero agradecer porque apesar das coisas não terem dado errado, tá tudo certo. Ela estava vivendo um caos, o pai dela tinha acabado de infartar, sabe? Com medo da morte, mas ela estava entendendo que estava tudo certo. E ela estava agradecendo. E a pequena teve um que me marcou também, que ela falou assim, eu quero agradecer porque a Helena, que era uma amiguinha da escola, ganhou tudo que ela queria quando os pais chegaram de viagem. Olha o egoísmo indo embora, ela está feliz pela amiga. Então é um exercício, eu juro para vocês, olha, eu sei que muita gente compra os potes aqui, até para colaborar com o SEC, que apesar de ser um local de espiritualidade, tem as contas para pagar, mas eu queria pedir para todo mundo que comprou, tal, escreve, usa, porque não tem nada mais lindo do que depois você abrir e relembrar esses momentos, mas principalmente enxergar quem está do nosso lado, enxergar as dificuldades, nada é por acaso, então até as dificuldades a gente tem que enxergar. Agradecer aquilo que a gente nem sabe que foi evitado na nossa vida. Agradecer tudo. Valorizar, exatamente, valorizar. Eu acho que agradecer é reconhecer, é olhar essa vida e falar assim, poxa, eu vou dar o valor que a vida tem, então eu vou agradecer. Só que aí acaba fazendo esse movimento com o nosso chakra cardíaco. Por quê? Porque agradecer é o contrário de reclamar, julgar, cobrar, criticar, culpar. E agora a gente pensa, o que eu faço mais durante o meu dia? Eu agradeço ou eu faço isso? Eu reclamo, eu julgo? Quando eu falo isso, gente, eu não estou só falando do outro, estou falando de nós, né? Grandes causas das nossas doenças são as nossas autocobranças, a nossa culpa, a nossa crítica. E o que eu faço para mim, eu faço para o outro. Então, mede lá, o que você está fazendo mais no seu dia? Será que você está se acabando, se açoitando? Ou você está agradecendo pela tua vida, apesar das dificuldades, mas tudo pode ser mudado? É interessante. Tudo que a gente fala aqui é para ser levado. É para ser levado e é para amanhã acender uma luz e falar, puxa, olha eu aqui julgando aquela pessoa, me julgando, criticando, culpando, cobrando. Para que a gente entenda qual é o nosso padrão e a partir daí poder fazer mudança. Então, a gratidão realmente... Mas tem uma frase que fala assim, quando você não souber por onde começar, comece agradecendo os amparadores espirituais. Porque eu garanto para vocês que tem muita coisa que a gente nem enxerga. Calma, né? Eu tô com tempo ainda. Aguenta aí, eu preciso ler. Ai, peraí, branca, só um pouquinho aí. Eu volto. Vou falar. Esse poema, vocês são um poema, esse texto? Tinha gente que falava que era do Fernando Pessoa, tinha gente que falava que era do Augusto Cury. Como eu considerei isso como um autor desconhecido, eu fiz algumas poucas alterações. Então o texto é do Augusto Cury, do Fernando Pessoa e meu. E eu vou ler para vocês. Chama Pedras no Caminho. Você pode ter defeitos, ser ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não se esqueça de que a sua vida é a maior empresa do mundo e você pode evitar que ela vá à falência. Gostaria que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre as dificuldades. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar a alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver. É agradecer a cada manhã pelo milagre da vida. É deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não e ter segurança para receber uma crítica. É ter maturidade para falar eu errei e ter ousadia para dizer me perdoe.
Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para que você seja feliz. E quando você errar o caminho, recomece, pois assim descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as falhas para lapidar o aprendizado, usar as perdas para refinar a paciência, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Eu achei esse texto maravilhoso. Eu estou brincando, eu mudei uma palavra ou outra para ter coerência com o que o SEC pensa. O texto não é meu. Mas olha só, pedras no caminho eu guardo todas porque um dia eu vou construir um castelo. Todos nós temos as nossas dificuldades, tá? Eu coloquei aquela foto é um mosteiro São Damião da Itália. É um local que foi reconstruído por Francisco de Assis, que tem uma representação muito grande, porque é alguém que foi amor, é alguém que trabalhou. Mas não é uma pessoa que não teve dificuldades. É uma pessoa que teve muitas dificuldades também. Eu tenho questão com meu pai, então ele teve também. Mas ele nunca desistiu de si mesmo e ele não desistiu das pessoas. Então, quanta transformação ele fez nas vidas. Essas pessoas a gente tem que ter como referência. Ser e depois transformar a vida dos outros. Então, é isso. Obrigada, gente. Muito bem.